Olá turma, tudo bem? Pessoal, na nossa aula de ciências, nós vamos fazer a devolutiva da atividade remota de ciências de número 2, ok? Nessa atividade de ciências de número 2, nós teve uma carga horária de 2 horas, certo? Lembrando que nós estamos ainda no segundo trimestre e o conteúdo é a composição, estrutura e localização do sistema solar no universo, tá bom? Nós temos aqui primeiramente um texto, para a partir desse texto nós respondemos as perguntas. Então, o primeiro texto aí, ele fala, faz referência à Lua, tá bom? Ainda dentro do primeiro texto tem sobre também o que é um eclipse. Então, sobre a Lua. A Lua é o satélite natural da Terra, que ao contrário do Sol, não tem luz própria. A luz que vemos vem do Sol. A Lua recebe a luz solar e a reflete. Por isso, galera, aqui nas nossas aulas anteriores, eu perguntei a vocês sobre a questão da Lua. A Lua, quando a gente vê ela durante a noite, ela tem luz própria? Por exemplo, quando a Lua está cheia, você vê que clareia bastante, né? Se você ia no quintal ou em algum lugar que não tem iluminação elétrica, você percebe que a Lua cheia, ela produz uma luz que dá para iluminar, toda a escuridão. Mas esse fato de a Lua conseguir iluminar essa escuridão é porque a Lua ela tem luz própria? Não, A Lua ela não tem luz própria. A luz simplesmente reflete a luz do Sol, certo? Então a luz do Sol, os raios solares pegam na Lua e a Lua ela reflete, tá ok? Essa luminosidade que a Lua recebe não é sempre a mesma, pois às vezes a Terra entra na frente do Sol e isso muda a quantidade de luz que a Lua recebe. Ou seja, vai produzir o que? As fases da Lua. A face da Lua iluminada é aquela voltada para o Sol. A fase da Lua representada quanto dessa face iluminada está voltada para a Terra. Essas mudanças na luz que a Lua reflete são chamadas de fases da Lua. Cada fase dura aproximadamente 7 dias, que são as fases da Lua, Lua cheia, Lua minguante, Lua nova, Lua crescente. Então depende da quantidade de luz ou qual parte da Lua reflete aquela luz solar. Isso vai dando o que ali? As fases da Lua. A Lua passa por 4 fases: a Lua cheia, a Lua nova, Lua crescente e o quarto minguante, que é a Lua minguante. Para completar esse ciclo, leva-se aproximadamente 28 dias. Cada um dura 7, mais ou menos. 7 vezes 4, 28. A Lua cheia, o reflexo da luz é visível em toda a superfície da Lua, ou seja, toda a superfície que a gente consegue ver aqui da Terra está iluminada. Por isso que aparenta que a Lua ela está maior. Não é isso? Porque todo o reflexo, que a gente consegue ver, consegue iluminar toda aquela face visível da Lua. A Lua nova, o Sol ilumina a face que não está virada para a Terra, por isso não podemos ver a luz sendo refletida. Na Lua nova a gente consegue ver, mas não consegue refletir, emanar muita luz, E o quarto crescente e o quarto minguante, tanto a Lua crescente quanto a Lua minguante, apenas metade da sua face fica visível, que é aquela Lua formando um C ou um C ao contrário, que seria aí o quarto minguante e o quarto crescente. Até aí a gente consegue perceber que esse fato das fases da Lua se dá pela iluminação que a Lua reflete em relação à luz solar. O outro texto dentro dessa parte aí é o que é um eclipse. O que é um eclipse? Um eclipse é um obscurecimento parcial ou total de um astro, pela interposição de outro astro. Nas observações diretas do céu, pela sua magnitude, as eclipses mais notáveis são as do Sol e as da Lua. Eclipse solar e eclipse lunar, Ok, então a eclipse nada mais é do que um astro tapando o outro em relação à luz emitida pelo Sol. E aí, galera, depois de analisarmos, fizermos a leitura desse texto, que vocês inclusive podem até pesquisar mais sobre a Lua, mais sobre o eclipse, para ter esses conhecimentos adquiridos, tá bom? E fortalecer também nosso conteúdo, nosso conhecimento referente ao conteúdo.
Nós vamos aí para a questão de número 1. A questão de número 1 fez referência ao seguinte, ó. Há um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra totalmente ou parcialmente no cone de sombra projetada pela Terra, em geral sendo visível a olho nu. Isso ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos, ou seja, a Terra fica entre a Lua e o Sol e os três estão alinhados. O que é que vai acontecer? Antes da luz solar chegar na Lua, a própria Terra vai fazer sombra. Isso vai provocar o quê? Letra A, estrela cadente? Não, né? Eclipse, nascer da Lua, o elipse vai ser o que? A eclipse, tá bom? Então, a Terra vai produzir, né, uma sombra na Lua, até porque a luz solar vai pegar diretamente na Lua, mas a Terra está alinhado com esses outros dois. Isso vai fazer com que crie uma sombra. Isso é chamado de eclipse. No caso, eclipse lunar. Ok? Então, letra B aí é a resposta. Ok, bem interessante. Questão 2, é uma questão para que vocês vão responder. Vocês vão pesquisar em livros, revistas, na internet ou qualquer outra fonte aí de pesquisa. E a pergunta é: por muitos anos, a Lua despertou e ainda desperta a curiosidade da humanidade. Descreva cada uma das fases da Lua e suas influências. Então, nós podemos dizer o que aí, né? A Lua cheia é quando o Sol ilumina totalmente a parte da Lua voltada para a Terra. A Lua nova é marcada por pouca luminosidade, por sua face voltada para a Terra, não está sendo iluminada pelo Sol. A Lua minguante é marcada pela perda de luminosidade, na qual observa-se apenas uma face da Lua. No caso aí, ó, essa minguante aí, ó, seria a forma de um C ao contrário. E na crescente, que é a mesma coisa, a Lua também só é iluminada uma face dela, que essa aí vai ser iluminada formando um C. Aí eu lembro que quando eu estudava isso aí na escola, aí eu falava, quando forma um C, é C de crescente. Se for um C ao contrário, é A minguante, porque somente o quadro minguante e o quadro crescente, que apenas metade da Lua é iluminada, apenas uma face da Lua é iluminada. Se formar um C, essa Lua seria crescente. Se formar um C ao contrário, seria minguante. A cheia, quando toda a face da Lua fica iluminada, que seria aquela Lua maior, né? No caso, cada luz que é emitida ilumina toda a face da Lua. E a nova é marcada pela pouca luminosidade. E essa Lua crescente, né, ela está marcada aí, né, ela é a fase de transição entre a nova e a cheia. Então, se vem a Lua nova, com pouca luminosidade, depois entra o quadro crescente para chegar na cheia. E depois seria a minguante, ok? Que seria aí a ordem dessas fases lunares. E essas influências, galera, seria o que? Por exemplo, as marés. As marés, elas são influenciadas justamente pelo magnetismo da Lua, tá bom? A Lua é um astro que recebe, né, que faz com que influencie eventos aqui na Terra. Inclusive tem umas pessoas mais velhas, né, que dizem, as pessoas, nossos avós, por exemplo, nossos tios, nossos pais, dizem, né, que cortar cabelo, tem que cortar cabelo na Lua crescente para o cabelo crescer, que tem que plantar alguns tipos de planta, né, alguns tipos de árvore em determinadas fases da Lua, para que não tenha influência. Só que isso aí é o que, galera? Se a gente for pesquisar, são superstições, não é isso? Não existe essa influência. Mas para muitas pessoas de idade, eles acreditam sim nessa teoria. Continuando, na questão número 3, nós precisamos fazer a leitura desse texto aqui, ó. Fenômenos causados pelos movimentos da Lua. A Lua é um astro celeste rochoso com cerca de 3.450 km de diâmetro. Sua distância média da Terra é de aproximadamente 384.000 km, mas o que pode variar de acordo com os dias, né? Então vai ter situações que vai estar mais perto, tem situações que vai estar mais distante.
Na Lua não há atmosfera, o que inviabiliza a presença de seres vivos. Além disso, ela não dispõe de água na forma líquida. Essa característica torna improvável a existência de vida em nosso satélite natural. Muitos astrônomos se dedicam a estudar a Lua e tentam descobrir como ela teria se formado. A maioria desses cientistas concorda com a hipótese chamada de grande colisão, do Big Splash, a grande colisão. De acordo com essa teoria, um grande corpo rochoso colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ele foi denominado de planeta Theia. Apresentava tamanho de Marte e, ao colidir com o nosso planeta, liberou uma enorme quantidade de matéria, formando um disco de material orbitante ao seu redor. Esse material foi se condensando e formou a Lua. Então, galera, nessa parte aqui, se nós formos ver essa teoria aí do Big Splash, que é a grande colisão, a maioria dos cientistas, a maioria, inclusive tem outros que não acreditam nessa hipótese, há dois princípios básicos para a formação de uma Lua, de um satélite natural em torno de um planeta, que vai orbitar um planeta. A primeira seria essa, como a formação da nossa Lua. No caso, existia um planeta do tamanho de Marte, esse planeta se chamava Theia. Esse planeta colidiu com a Terra e nessa grande colisão, nessa explosão, liberou-se um pedaço de fragmento de rocha, e esse fragmento foi se condensando, foi se solidificando e transformou na nossa Lua. Por isso que teria esse formato mais arredondado. Já no caso de Phobos e Deimos, que são luas lá de Marte, não foi através de colisão, foram asteroides de um tamanho considerável que foi capturado pela órbita de Marte e transformou esse asteroide em luas, tá certo? Isso aí seria os dois tipos de criação, de formação de uma lua. No caso da nossa foi uma colisão. Continuando. A Lua possui muitos movimentos, mas os principais são translação e rotação. O movimento de translação é realizado em torno do Sol, acompanhando a Terra, portanto dura 365 dias. O movimento de rotação é o que faz em torno de seu próprio eixo. O movimento de rotação é o movimento que ela dá em torno do seu próprio eixo, que no caso aí dura 24 horas. A Lua apresenta 4 fases, a nova, a crescente, a cheia e a minguante, como nós vimos no texto anterior. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não emite luz própria, vimos também no texto anterior. Entretanto, a vemos iluminada, pois ela reflete a luz proveniente do Sol. Ok. Aí na questão 3 aí nós temos: após a leitura e análise do fragmento de texto apresentado acima, como podemos explicar o surgimento da Lua? Então, galera, o surgimento da Lua, nós vimos que é o quê? Através do Big Splash, que foi uma colisão que ocorreu entre o nosso planeta Terra e um planeta chamado, um corpo celeste chamado Theia, há cerca de quanto? De 4,5 bilhões de anos. Nessa colisão, chamada de Big Splash, um pedaço da Terra teria se solidificado junto com esse outro astro Theia aí, e foi se condensando, se solidificando, e aí formou a nossa Lua. Seria esse a explicação para o surgimento da Lua, ok? Questão 4. Entre as influências que a Lua, que é o nosso satélite natural, o satélite natural da Terra, exerce sobre o nosso planeta, podemos assinalar. Então, quais são as influências aí? Variações no índice de reflexão dos raios solares, será que influencia? Não, Oscilações no regime das marés? Sim, é a nossa resposta aí, C. Elevação e interrupção das atividades vulcânicas? Não. Alterações na quantidade de massa rochosa na superfície terrestre? Também não. Determinação dos compostos químicos presentes na atmosfera? Também não. Então a resposta correta aí é a letra B. Oscilações no regime das marés. Então a Lua exerce influência diretamente nas marés. Ela pode afastar a água e também trazê-la, puxá-la, essa água. E esse movimento se dá através das marés. Outro movimento, evento natural também, outro fenômeno natural também que provoca maré são os ventos, ou também um maremoto, coisas desse tipo.
Só que as marés convencionais são provocadas por influências da Lua. Questão 5. Qual é a diferença entre o movimento de rotação e translação da Lua? Então, galera, existe essa diferença. O movimento de rotação é o movimento que a Lua dá em torno de seu próprio eixo. Nesse caso, dura 24 horas. Já o movimento de translação é um movimento, maior, de longa duração, que a Lua dá em torno do Sol. Tá ok? Esse movimento dura 365 dias. Essa que é a diferença. E na questão 6, uma questão bem interessante, uma questão que traz o seguinte, na questão 6. Se você já passou um dia na praia, provavelmente deve ter notado o movimento que o mar realiza de subir e descer, e com isso deve ter se perguntado o porquê deste vai e vem, que são as ondas da maré, esse vai e vem. Este fenômeno é denominado de efeito maré, mas popularmente conhecido simplesmente como maré, que é a maré. A água sobe, depois a água desce em determinados horários, O principal responsável por esse efeito é o nosso satélite natural, que orbita acima de nossas cabecinhas. No caso, é quem? A Lua. Olha só a imagem da Lua aí. Mas o que esse corpo celeste tão distante de nós tem a ver com as marés? Então, após analisar, de ler esse pequeno fragmento de texto, vocês vão explique qual é a relação entre as marés e a Lua. Então, as marés são movimentos oceânicos que ocorrem graças à atração gravitacional do Sol e da Lua sobre as águas. A Lua atrai as águas quando está mais próxima. Então, em algumas épocas dos meses, em alguns dias, a Lua fica mais próxima da Terra. Isso faz com que atraia, emite ondas eletromagnéticas que atraia essas águas. Isso faz com que produza as marés. Outra coisa seria a atividade gravitacional também do Sol, que influencia diretamente, tá ok? E vocês pesquisaram o que sobre essa relação entre as marés e a Lua? Qual foi a resposta de vocês? Tá bom? Então a questão 6 é uma questão bem interessante, traz um fragmento de texto, traz essa imagem bem ilustrativa que nos ajuda a imaginar, e aí solicita que vocês façam essa pergunta, essa relação entre as marés e as luas. E essa questão 7 aí, para finalizar, uma questão muito importante também, diz o seguinte: a Lua também inspira muitas crenças populares. Muita gente, por exemplo, acredita que a Lua tem influência sobre o crescimento dos cabelos. Foi o que eu falei no início, sobre as superstições, referentes à Lua. Diz que cortar cabelo na Lua minguante retarda o crescimento, e que os cabelos crescem mais depressa se cortar durante a Lua crescente. Minguante diz que a Lua mingua, faz com que mingua, não cresça, não desenvolva o cabelo, assim como também as plantações de algumas culturas de plantas. E quando planta na crescente, plantas, ou corta o cabelo na Lua crescente, diz que a tendência é o cabelo desenvolver mais, O cabelo vai nascer um cabelo melhor, um cabelo mais forte, mais cheio de nutrientes. Por isso aí. Existem até manuais que, com base nas fases da Lua, orientam as pessoas quanto à época mais adequada para o corte de cabelos. Isso aí foi disponível, em um site com acesso do dia 4 de maio de 2011. Beleza. Sabendo disso aí, tem a questão, de acordo com o texto acima, a Lua inspira. Letra A, o crescimento dos cabelos. Letra B, algumas crenças populares. Letra C, os cortes de cabelo. Letra D, a Lua é a Lua independente de crendices. Qual vai ser a resposta, galera, mais convincente, mais correta aí, que se aproxima melhor da questão? A letra B, algumas crenças populares. Então, a Lua ela desperta essas crendices populares, que isso não foi comprovado cientificamente, certo? Então, letra B aí é a resposta. Para finalizar, eu deixo uma frase aí de F. Scott Fitzgerald: a vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo. E com essa frase, com esse legado, eu finalizo aqui a nossa correção, a nossa devolutiva da atividade de ciências. Valeu, galera. Até a próxima aula.